Que delícia poder falar sobre unidade, né? Tantos temas importantes e relevantes, mas parece que a unidade ela tem um lugar especial nos nossos corações, não é verdade? Parece que quando a gente fala sobre unidade é uma coisa que tem o DNA da comunidade da graça implantado ali, né? A gente vai em Paranaguá lá, tive com o Lúcio esse final do ano com a Vanessa. Era a mesma coisa de quando eu estava em Rolândia, e quando eu vou para Londrina, e quando eu vou para Itapissuma, quando eu fui para Caruaru, com o Davis em São Mateus. É o mesmo DNA. A comunidade da graça é uma igreja que respira, uma família, né? É uma família que respira unidade. E quando a gente fala da multidão dos que creram, era uma unicamente, e era um único coração. Olha que poderoso isso. Mas a gente tem que perguntar para o texto, quando é que nós temos uma só mente? E quando é que nós temos um só coração? Pergunta para o texto. O texto vai responder, quando você crê. Você precisa crer para que você possa ter uma única mente e um único coração. Não, eu não estou falando sobre intimidade. Existem muitas pessoas que têm intimidade, mas elas não têm unidade. Existem muitos casamentos que o casal, ele passa por uma intimidade com o seu cônjuge, mas já não tem mais unidade. Nós vemos muitas famílias que têm intimidade, que eles têm o tempo de qualidade juntos, que eles curtem o seu tempo de qualidade, que eles até trocam presentes, eles têm as linguagens do amor toda aflorada neles, mas eles já não têm mais unidade. Então nós temos que discernir isso. E para isso eu trouxe a etimologia da palavra unidade do latim unitas, que significa único ou indivisível. Algo cujo qual não pode ser tratado na pluralidade. Ou seja, tudo aquilo que for unidade, ele não tem plural, ele é singular. A igreja de Jesus, ela é uma. Não existem as igrejas de Jesus, não existem os corpos de Cristo. Nós somos uma unidade porque aquilo que nós vivemos, não existe pluralidade para isso. É singular, é único e é indivisível. Amém? Entendido isso, eu quero que vocês abram no Evangelho de João, capítulo 17, versos 22 e 23, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 17, versos, a partir do 22. A palavra diz assim: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra demonstra que o mesmo amor que o Senhor tem para Jesus, exatamente o mesmo amor, o Senhor tem para nós. Porque o Senhor não faria uma compra errada, uma compra mal sucedida, equivocada. Mas o Senhor olhou para Jesus, olhou para nós e viu que nós tínhamos exatamente o mesmo valor, e por isso o Senhor aprove entregar o seu Filho em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que pudesse ter uma vida eterna, e um futuro, e uma esperança, e uma graça para cada área das nossas vidas. Em nome de Jesus você diz? Tem uma frase de um homem que inclusive já pisou nesse púlpito, Francis Chan, não sei se essa é a pronúncia, ou Francis Chan mesmo, né? Ele diz assim no livro dele: se você se sente apático com relação às ordens de Deus, veja bem, Deus ele ordena que nós sejamos um. É um dos mandamentos de Deus, que nós sejamos um. E você não se preocupa em como isso parece diante do mundo, talvez você tenha um problema maior. É possível que o Espírito Santo não esteja em você e você não tenha sido salvo. É pesado, é forte, é algo impactante, mas nesse livro ele diz que aqueles que não conseguem ser um com o seu irmão, aqueles que não conseguem ver unidade, é muito provável que o Espírito Santo de Deus ele não habite nessa pessoa. Por quê? Porque uma vida em unidade, ela é uma obra do Espírito Santo. Porque aquele que crê que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou por nós, esse consegue viver uma vida em unidade com o seu irmão. É uma obra do Espírito Santo, a vida de unidade dentro da igreja.
E quando olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo número 5, onde ele fala do fruto do Espírito Santo, que é o amor. E desse procedem características essas que são características incíntrícas da pessoa de Jesus Cristo. E se essas características elas estão dentro de nós, nós conseguimos então viver uma vida de unidade com o nosso irmão. Quando as características, aquelas características natas, intrínsecas de Jesus Cristo, elas coabitam em nosso ser, porque o Espírito Santo, ele habita em nós, ele foi derramado sobre nós, aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34 em diante, quando fala sobre o começo da vida, da pregação aos gentios. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos juntos com o Espírito a condição de então levarmos uma vida de unidade com as pessoas. Ou seja, nós somos dotados das características de Cristo, e são essas características que colocam em nós a possibilidade de levarmos uma vida em unidade. Amém? Dito isso, se você olhar para o seu irmão, você falar: mano, eu sou amoroso, eu sou longânimo, eu tenho domínio próprio. Será que a unidade que de repente nós não estamos conseguindo chegar no nível, esperado da nossa unidade, não seja de repente por algo que esteja faltando nas nossas vidas? Será que não tem faltado um passo nosso para que nós possamos realmente levar uma vida de unidade dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias, do nosso trabalho, da nossa universidade? Para isso, eu sugiro vocês lembrar, subindo 3 versículos, no versículo 19 do 5º capítulo de Paulo aos Gálatas, quando Paulo escreve: pois as obras da carne são manifestas. Existem algumas obras que são manifestas e elas ferem ao Senhor de uma forma vertical, ou seja, você fere diretamente a Deus através do quê? Da idolatria, da feitiçaria. Mas existem algumas obras da carne que elas ferem também a Deus, mas elas ferem na horizontal, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Dissensões, ciúmes, facções. Quando ferimos ao Senhor nos nossos relacionamentos, dentro das nossas famílias, do nosso trabalho e também das nossas comunidades, nós permitimos que as obras da carne elas ganhem espaço. E quando alimentamos mais a carne, alimentamos menos o Espírito, porque o Espírito e a carne militam um contra o outro. É isso, não é? Então nós precisamos, pessoal, tomar cuidado se nós temos ou não alimentado o Espírito Santo. E para isso, Provérbios capítulo 6, verso 16 em diante até o 19, o autor vai dizer assim: existem 6 coisas que o Senhor odeia. Mas existe uma 7ª coisa que o Senhor abomina. O autor ele coloca um nível mais alto nesse 7º pecado. Nesse 7º ponto, cujo qual é aquele que semeia desentendimento entre os... É muito fácil a gente imaginar: poxa, mano, eu acho que aquilo que é mais hard mesmo, o pecado mais forte contra Deus, é a idolatria, a feitiçaria, o adultério. Tudo isso fere o coração do nosso Pai. Tudo isso vai contra a vontade de Deus e vai, de fato, trazer problema para a gente. Mas aqui o autor está falando que, acima disso, que de uma forma ainda mais perigosa e mais violenta contra o coração de Deus, é a dissensão que acontece entre os irmãos. Ou seja, quando nós não procuramos viver uma vida de unidade, mas pelo contrário, damos espaço para a carne e permitimos então que Satanás plante nos nossos corações a semente da dissensão, nós ferimos ainda mais o coração de Deus. Porque afinal é só um corpo e nós ferimos o corpo de Cristo. Olha como que é perigoso, e a gente costuma fazer tanto isso, pessoal. Se a gente lesse mais, talvez a gente tinha que imprimir esse versículo e colocar na cabeceira da nossa cama, né? Mas André, então por que não tem unidade? Tudo bem, dentro da igreja a gente vive um ambiente diferente do que o mundo, com certeza. Poxa, a gente chega aqui na comunidade, cara, é muito bom. Cada um de vocês vem correndo abraçar a gente. Toda vez que eu vejo a Glau vem correndo, me dá um abraço. É muito bom essa vida em comunidade. É diferente. Mas vocês concordam que pode acontecer momentos específicos, detalhes, que de repente podem enfraquecer a nossa unidade?
Vocês concordam que às vezes a unidade da igreja ela é colocada em risco? André, mas então por que isso? Eu trago uma hipótese que eu creio que é muito verdadeira. Porque nós não queremos respeitar a outra pessoa. O pentecostal ou o carismático, ele olha para o reformado e fala: cara, por que você não procura tantos dons quanto eu? O reformado olha o pentecostal e fala: por que você não estuda do jeito que eu estudo? O cara que é mestre em ensino, ele olha para o sujeito que é focado na ação social e fala: cara, você só sabe fazer isso. Você só sabe ajudar as pessoas. Você não cansa disso? O problema é que a gente se esquece que Deus derrama através do Espírito dele. Os dons são 9. Coríntios capítulo 12. Esses dons são derramados pelo Espírito Santo em nós, da forma como o Espírito quer. Nós temos chamados, vocações, ministérios, comissionamentos e fogo por algo diferente, simplesmente isso. Mas o corpo é um só. Está na hora da gente começar a parar de se preocupar tanto com detalhes desse tamanho e que não fazem a menor diferença para Jesus. E nos preocuparmos com aquilo que tem ferido o coração dele, ou ainda mais, aquilo que tem ferido a noiva dele. Por que noiva que nós vamos apresentar para ele? Sem ruga, sem mácula, perfeita. Que jeito, se não tem unidade? Nos é necessário a partir de hoje entendermos que a unidade, seja no ministério com adolescentes, jovens, velhos, Mag 3, Mag 2, Mag 30+, teens, casados e felizes, todos os ministérios, homens de honra, nós precisamos gerar uma unidade, onde isso seja indivisório, completamente não existe. Você já não entende onde começa um e termina outro. Isso é unidade, é mais do que união. Aqui nós estamos numa união de pessoas, não estamos? Mas numa unidade de propósito, de visão. Porque o apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, apenas um Espírito, um batismo, um Deus e Pai de todos. É tudo um, é um corpo, é uma igreja. Como que a gente consegue criar divisão naquilo que é um? Como que a gente consegue ser, às vezes, tão falho, que a gente consegue dividir uma coisa que não pode ser dividida? A igreja de Jesus, ela foi feita para não ser dividida, porque é um corpo. Se você fere o corpo, se você dividir o meu corpo, você vai ter problema com o dono da igreja. Se você fere a igreja, você vai ter problema com o dono dela. Sabe por quê? Porque ele não passou a procuração da igreja dele para ninguém. Ele disse: a igreja é minha, e sobre a minha igreja as portas do inferno, elas não prevalecerão. A minha igreja vai avançar sobre as portas do inferno. Por quê? Porque ela é uma unidade, e nessa diversidade existe unidade, e essa unidade gera poder através da graça de Deus, amém? E a igreja é extraordinária, porque a igreja aponta para a glória, a igreja aponta para Cristo, a igreja aponta para a salvação e para o poder de Deus para todo aquele que... Amém. Dito isso, eu queria partir para o final, mais especificamente com o ministério com jovens. Temos vários líderes aqui que eu já abracei, vários aqui do ministério de jovens. Eu queria lembrar de um trecho do livro Enraizados, do Benny Glibsher, pastor americano da Jesus Culture. A sede fez até uma série sobre esse livro. Ele diz assim, viver sozinho mata. Sabia disso? Sabia que caminhar sozinho mata? Sabia que você se coloca em risco quando você caminha sozinho? Ele disse que quando ele estava no gabinete pastoral dele, ele ficou um momento meio monótono, ele estava trabalhando e de repente ele ficou meio um tempo de monotonia. Ele foi até um lugar e comprou um aquário. E ele botou aquele aquário ali naquela sala e comprou 2 grandes peixes. E ele percebeu que a monotonia continuava. Ele foi num pet lá e comprou mais 10 peixes pequenos. Colocou os peixes, aqueles peixes nadavam em cardume. E ele observou que quando aqueles peixes nadavam juntos, eles estavam seguros. Mas no segundo dia, quando ele volta, ele percebeu que só tinham 9 peixes. E que um daqueles peixes sempre se desgarrava do cardume. No outro dia ele voltava, tinha 8. No outro dia ele voltava, tinha 7. No outro dia ele voltava, até que tinha apenas um peixe. E ele chegou à conclusão que os grandes peixes devoravam os peixes que saíam do meio do cardume. Viver sozinho mata. E nós, no Ministério de Jovens, temos uma proposta. O MAG vai trabalhar esse ano
dentro da visão do ministério cujo qual é o dono do MAG. Nós caminhamos junto com a comunidade da graça, não somos um ministério paralelo. Nós somos um braço da comunidade. Nós trabalharemos esse ano com o tema Um Só Coração. Falaremos nos nossos encontros com o tema Faz do Zoom. Nós pedimos, líderes de jovens, cuidem da unidade dentro das suas igrejas acima de todas as coisas. O tripé, célula, culto e eventos. Estimulem os jovens a estarem nos cultos, não apenas nos sábados, mas nos quarta com vida, no culto de domingo. Estimulem os jovens, porque é nessa unidade que o Senhor derrama bênção para sempre. Eles precisam estar nos cultos. Os jovens, eles precisam participar de células. Eles precisam, porque é na célula que ele vai ser discipulado, cuidado, mentoreado e preparado para ser um novo líder. É isso que Jesus fez. Ele cuidou, mas ele enviou. Senão a célula morre em você, cara. Prepara o teu novo líder de jovens. E por último, última característica, os eventos. Nós teremos 5 bases regionais. Uma já foi no Nordeste, que foi uma bênção, foi muito bom. Teremos mais 5 bases regionais. E nós estaremos nessas bases, juntos, clamando por algo novo de Deus, pelo um agir poderoso de Deus, em unidade. Então, pessoal, eu convido todos vocês a estarem conosco, vocês pastores titulares, a enviarem os jovens de vocês. Porque se nós não investirmos na vida deles, o mundo investe. O Grupo Barna disponibilizou uma pesquisa que diz que a maioria dos jovens, pastor, deixa a igreja na idade dos 15 anos. Por que essa idade? Porque o adolescente está no pré-vestibular. Ele começa a ter outras paixões, o mundo começa a oferecer algumas coisas para eles. Se nós, como igreja, não oferecermos coisas para que eles se sintam pertencentes a esse lugar, nós podemos perder nossos jovens. Então eu desafio vocês, pastores titulares, a nos ajudarem, nós, líderes de jovens, ajudarem o MAG no Brasil a cuidar desses jovens, em nome de Jesus. Amém? Amém.